Vamos cantar este louvor. Sem Deus, nada somos neste mundo. Amém. Sem Deus, nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores não caem, se não for pelo seu poder. Glória a Deus, vamos cantar este louvor, amém? Sem Deus, nada somos neste mundo. Sem Deus, nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Sem Deus, nada somos neste mundo. Sem Deus, nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre neste mundo foi Jesus que operou a minha alma manchada de pecado. Lá na cruz, seu sangue me lavou. A minha alma manchada de pecado. Lá na cruz, seu sangue me lavou. Sem Deus, nada somos neste mundo. Sem Deus, nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre deste mundo foi Jesus que operou a minha alma manchada de pecado. Lá na cruz, seu sangue me lavou. A minha alma manchada de pecado. Lá na cruz, seu sangue me lavou. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar Somente Crer. E vamos receber o pastor Rubens nessa noite. Somente crer, tudo é possível. Feche suas cabeças, feche seus olhos e cante pensando nele, somente crer, amém? Porque tudo é possível mesmo, naquele que somente crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, crer no Senhor, crer no Senhor. Tudo é possível, somente crer. Amém. Que Deus abençoe. Vamos receber o pastor Rubens. Aí eu vi com reverência nessa noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos, todos os servos de Deus. Estamos felizes na presença de Deus, né? Essa noite. E nós
Vamos falar algo aqui sobre o livro de Apocalipse. E nós vamos meditar, porque a palavra de Deus tem muitas coisas para meditar, né? Graças a Deus. Este é o culto. Que era na quarta-feira, nós mudamos para sexta-feira aqui na Vila América, por causa que na quarta nós estamos indo para Augusto Correia, né? Toda quarta. Graças a Deus. E muito bem. Tem 3 escrituras para ler. Mas vocês fiquem sentados, porque nós vamos estudar escritura por escritura. E a primeira que eu quero falar é sobre Apocalipse capítulo 7, do verso 1 a seguir, né? Vamos falar sobre anjos. Bom, pode baixar um pouco. Glória a Deus. Amém. Amém, tá bom assim. Apocalipse 7, verso 1. E o tema desta noite é os caminhos dos reis do Oriente. Nós vamos achar isso aí na Bíblia. Glória a Deus. Que diz assim: depois disso vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo que subia do Oriente, com o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Amém. Essa é a primeira escritura que nós queremos falar sobre os 4 anjos. Existem 4 anjos sobre os 4 cantos da terra. Existem 4 anjos sobre o rio Eufrates e os reis do Oriente que desce pelo rio Eufrates quando ele se seca. Amém? Nós podemos tomar isso. Então, os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, Apocalipse 7, verso 1 a 4. E já os 4 anjos sobre o rio Eufrates, Apocalipse 9, verso 3 a 17. E os reis que descem pelo rio Eufrates quando ele se seca, Apocalipse 16, verso 12. Na nossa visão, através da mensagem, lendo a mensagem Festa das Trombetas, Apocalipse 9, 13, os 4 anjos junto ao rio Eufrates, e os 4 anjos que estão sobre os 4 cantos da terra, de Apocalipse 7, 1 a 4, já se cumpriu esta escritura, amém? As escrituras se cumprem. Os judeus estavam esperando tanta coisa no tempo deles. E Jesus chegou no templo, ali no livro de Lucas, leu aonde a Bíblia diz que era chegado o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, porque eu te envio para curar os enfermos, libertar os cativos. Jesus leu aquilo, depois entregou o pergaminho para o dirigente e disse: hoje tem se cumprido essas escrituras. Hoje tem se cumprido essas escrituras. As pessoas estão sempre colocando para o futuro, para o futuro, para o futuro, enquanto as escrituras estão se cumprindo. Amém? Amém? Os judeus esperam a vinda do Messias até hoje. 2000 anos se passaram. O Messias já veio e os rabinos ali estão colocando para o futuro, para o futuro, para o futuro. Nós encontramos que o povo da mensagem até hoje está esperando a revelação do 7º selo. A revelação dos 7 trovões. E seus pastores colocam para o futuro e para o futuro. Isso é ruim. Isso é ruim demais. Porque eles não sabem que hoje tem se cumprido essas escrituras. Hoje, nesses dias, as escrituras têm se cumprido. Então nós encontramos que a Bíblia, quando fala de ventos, se refere a guerras. Anjos são espíritos. Amém? Anjos são espíritos. Tanto espíritos bons como espíritos maus.
Aqui encontramos, falando primeiro dos 4 anjos que estão sobre os 4 cantos da terra. A Bíblia diz, depois disso vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que os ventos não soprassem sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Você diz, esses anjos aqui são bons ou são anjos maus? A gente vai ver pelo continuar das escrituras que diz. Vi também outro anjo subia do oriente com o selo do Deus vivo. Este anjo que sobe do oriente com o selo do Deus vivo é Cristo. Amém? Amém. Sobe do oriente. E onde é o oriente? É a região onde nasce o sol. Amém? Como lembrando disso, o mesmo sol que nasceu no oriente é o mesmo sol que se põe no ocidente. Nós somos o povo do ocidente. Aquela região da Ásia, Palestina e assim por diante, é a região do oriente. Foi lá que o sol da justiça nasceu pela primeira vez, e é aqui no ocidente que o sol se põe na luz do entardecer. A última mensagem é Cristo outra vez. O Mambrana diz, o mesmo sol, porque no inglês a palavra sol é sun, S-U-N, e filho é son, S-O-N. Toda palavra que termina com som significa filho. A palavra rubi, som, quer dizer filho de rubi. Amém? Tudo que tem som no final quer dizer filho, porque vem do inglês. Então, som é filho. E sun, com U, S-U-N, é sol. E o Mambrana via que as palavras sol e filho no inglês eram muito parecidas, a pronúncia. Son e sun. Então ele disse, o mesmo son que nasceu no Oriente é o mesmo sun que se põe no Ocidente. E ele está querendo dizer que o mesmo Filho de Deus que nasceu lá é o mesmo Filho de Deus que se põe aqui. Essa mensagem não é a mensagem do nascer do Filho de Deus. Essa é a mensagem do se pôr do Filho de Deus. Amém? Amém. Aqui onde estamos, nós somos o povo do Ocidente. Nós somos o povo ocidental. Vocês viram aí a guerra da Ucrânia, como Vladimir Putin disse, que eles que estavam em guerra contra o Ocidente. Ou seja, o Ocidente é a América, nós. Estamos em guerra contra o Oriente, que é China, Rússia. Esses países estão posicionados mais para a banda do nascer do sol. Amém? São países orientais, do Oriente. Mas aí eu queria tomar essas coisas, posicionar tudo para você compreender. Amém? Então, depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra. Esses 4 anjos não são os mesmos anjos que estavam junto ao rio Eufrates. Porque o rio Eufrates nasce ali na divisa. Na verdade, ele vem descendo, irmãos. Eu estava pesquisando sobre o rio Eufrates. Ele vem descendo. Ele vem descendo com o nome de outros rios. Porque quando ele sobe ali da Turquia, da Síria, do Líbano para a Síria, para a Turquia, na fronteira da Síria com a Turquia, ele já ganha outro nome, mas é o mesmo rio. Amém? Ele ganha outro nome. Ali ele tem o nome de Sanliufar. Mais para frente ele ganha o nome de Gaziantep. Mas se você pega ele da fronteira da Turquia com a Síria para baixo, ali passando, descendo para o Líbano para chegar nas proximidades de Israel e do Iraque ali por diante, ele já tem o nome de Eufrates. Amém? Eufrates. Então, nós encontramos que 4 anjos, primeiro, falando desses, posicionados nos 4 cantos da terra. Não 4 anjos junto ao rio Eufrates, como está em Apocalipse 9, verso 13 a 17. Mas 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, segundo Apocalipse 7, verso 1 a 4. Eles estão nos 4 cantos, não junto ao rio Eufrates,
Porque se ele estivesse junto ao rio Eufrates, seriam países que estariam ali na Turquia, no Líbano, na Síria, amém? Naquela região. Mas esses não, eles estão nos 4 cantos da terra. Mesmo a terra sendo um globo, ela tem canto. Amém? Ela tem canto. Se você olhar, ela tem 4 cantos. Ela é redonda, mas ela tem o norte, ela tem o leste, tem o oeste, tem o sul. Ela tem 4 cantos. Ela é redonda, mas ali do lado do mapa mundi você tem uma cruz. Naquela cruz está leste, oeste, norte, sul. Esses são os 4 cantos da terra. Nós encontramos que essas coisas tudo tem se cumprido. Foram 4 nações que pararam a Segunda Guerra Mundial. 4 nações. Rússia, que era chamada União Soviética, França, Inglaterra e Estados Unidos. Eles foram vindo, foram fechando o cerco na Alemanha de Hitler, e a última cidade que eles tomaram foi Berlim, e ali acabou a guerra, eles puseram fim na guerra. Essas 4 nações, na minha forma de ver, amém? Nem todo mundo significa que crer nisso. Mas na minha forma de ver, essas 4 nações que estão nos 4 cantos da terra, essas 4 nações seguraram a guerra. Seguraram a guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque Deus precisava assinalar os 144 mil judeus. E para isso eles precisavam voltar para Israel. Lembrando, diz isso na mensagem, festa das trombetas. Por que que entrou esse espírito em Hitler? Para golpear os judeus. Por que esta raiva dos judeus? Para fazer eles voltarem para a sua terra, para Israel, para que Deus pudesse tratar com eles com a visitação de Moisés e Elias. Amém? Para nós, a nossa Jerusalém, a nossa terra, não é lá, aquela região da Palestina. A nossa terra é a palavra de Deus. A mensagem do 7º anjo nos golpeia na denominação e nos faz correr para a mensagem, para a palavra de Deus, para que o rapto possa acontecer. O rapto só vai acontecer quando os eleitos estiverem na palavra, como os judeus só vão receber o Messias quando eles estiverem em Israel. Eles têm que estar na Palestina. Nós temos que estar na palavra. Amém? Então vamos tomando aí. Então essas 4 nações, na minha forma de ver, são os 4 anjos que nós vemos aqui. Amém? São os 4 anjos de Apocalipse 7. Veja bem que diz: depois disso vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra. Não junto ao rio Eufrates, mas nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Eles seguraram as guerras. Foi eles que pararam. O poder dessas 4 nações trouxe a paz no mundo. E você vê que toda revolução que dá, elas aparecem. Você vê que essas nações são exatamente as nações aonde estão os homens mais poderosos do mundo. Vamos lá? França, Macron. Este é um dos homens mais famosos do mundo. Vamos lá? Para a Inglaterra, Rainha Elizabeth, e agora o seu filho, Rei Charles. E esta família é a família mais famosa do mundo. Rússia, Putin, Vladimir Putin. Este é um dos homens mais famosos do mundo. E aí você vem para os Estados Unidos. Tem nação, tem presidente mais conhecido no mundo do que o presidente dessa nação? Então, essas são as 4 nações de maior influência no mundo. São as nações que, quando há um problema no mundo, são elas que aparecem ou para a guerra ou para a paz. Elas
controlam o mundo. E uma delas é a presidente das Nações Unidas, chamada Estados Unidos da América. E ela é a própria besta de Apocalipse 13, verso 11. Então eu vejo aí que o mundo tem 4 nações sobressalentes. Nem a China, com toda a sua riqueza, seu poder econômico, não se compara a essas 4 nações influentes. Eu estou falando de influência. Foi elas que pararam a Segunda Guerra Mundial. Amém? E quando a guerra foi parada por essas 4 nações que eu estou falando, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra, houve, então, aí um tempo de paz, paz bélica, não paz econômica. E isso o que era que estava acontecendo com isso? Enquanto uma mensagem estava sendo pregada para os gentios através do 7º anjo de Apocalipse 10, 7 e de Malaquias 4, verso 5, ao mesmo tempo Deus está assinalando os seus judeus para poder receber Moisés e Elias, que aparecerá para eles na hora em que o tempo dos gentios terminar aqui. Amém? Então você vai entender isso aí. Glória a Deus. E agora você vê elas se rompendo. As 4 nações que segurou a guerra estão em atrito. A Rússia se levanta de lá e diz: estamos em guerra contra o Ocidente. Elas estão se rompendo. O irmão Branham diz assim: os homens estão tremendo de medo, as nações estão se rompendo. É o dia que a luz do entardecer tem chegado no Ocidente. Louvado seja Deus. Então essa é a escritura. Depois disso vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. E vi também outro anjo que subia do Oriente. Esse é Cristo. Amém? Esse é Cristo. Com o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Ele gritou em alta voz. Essa é a mesma voz de arcanjo. É a trombeta de Deus. Amém? É a voz de Deus, que é a palavra. Ele gritou aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra ou ao mar. Essas 4 nações, elas estão aí para fazer mal à terra. Mas o Espírito Santo gritou contra elas e elas pararam a guerra. Amém? Não danifiqueis a terra, o mar, a árvore, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. É hora de assinalar para essa guerra. E eles tiveram que obedecer. A Bíblia diz que até o diabo obedece. Mas isso é só por um tempo. Agora você vê a coisa se rompendo. Eles criaram a OTAN, que é um grupo de 30 nações. Para que foi criada a OTAN? Você vai estudar na história, você vai verificar para que foi. Para segurar o avanço do comunismo. Só que eles não estão mais segurando. O comunismo está crescendo, crescendo e crescendo. Cumprindo o que o profeta William Branham disse. Ele disse: o nazismo vai acabar, o fascismo vai acabar, mas o comunismo vai crescer. Amém? Amém. Glória a Deus. E o irmão Branham diz: o comunismo é uma arma na mão de Deus para destruir o falso cristianismo. Porque isso aí que está no mundo é o falso cristianismo. Catolicismo, protestantismo, tudo isso aí que está no mundo, que as pessoas chamam de cristianismo, é o falso cristianismo que vai ser bucha de canhão para os comunistas. Amém? O mundo está podre. Na política, está podre na religião. Hoje estava falando com o irmão lá em casa, com o meu irmão, que ele estava reclamando porque o Brasil perdeu. Ele disse: olha, o Brasil está podre nas três coisas. Está podre na política, está podre na religião e está podre no futebol. Essas 3 coisas aí, ele está podre. O futebol brasileiro não presta, a política brasileira não presta
E a religião não presta. Que religião que o Brasil tem? Que religião que pode te aproximar de Deus que tem no Brasil, a não ser te afastar de Deus e arrancar teu dinheiro? É isso que a religião do Brasil e do mundo faz. Te afasta de Deus e arranca o teu dinheiro. Amém? Então essas três coisas, que são as três coisas que as pessoas discutem, são as três coisas que estão podres. Mas Deus nos deu uma mensagem, que não é uma denominação, que não está no sistema, que infelizmente esses pastores covardes da mensagem fizeram um sisteminha dentro daqueles grupos que eles chamam mensagem, mas aquilo não é mensagem. Aquilo é a mesma porcaria do cristianismo atual. Um homem sobre outro. Um plenário desrespeita os pastores que não faz parte do plenário deles. Diz, você não é pastor porque não faz parte do nosso plenário. Parágrafo 65 da mensagem, religião de Jezabel. Como o Brana diz, quando um sistema religioso começa a dizer que ela é a única porta na terra, já virou religião de Jezabel. Amém? E essa religião de Jezabel que está entronizada lá em Goiânia, que Deus já desmascarou isso. Deus já mostrou que isso é falso. Acabou com isso. Deus acabou com isso. Mas o homem morreu e eles levantaram outro papa no lugar deles. É podre, não presta. O sistema da mensagem é podre. Mas Deus tem uma mensagem. Essa mensagem que eu estou falando é a fita que chega até você. É o livreto que chega até você. Que entra em contato com a tua alma. E isso é a mensagem. Isso é a luz do entardecer. Isso é o Filho de Deus brilhando no Ocidente. E você precisa rapidamente tomar parte nisso. Antes que seja tarde demais e sair do sistema da mensagem. Amém? Glória a Deus. Então, aí está os 4 anjos que eu me refiro. Amém? Glória a Deus. Agora, Apocalipse capítulo 9, verso 13. Vamos para os 4 anjos junto ao rio Eufrates. Apocalipse 9, verso 13. E o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro, colocado diante de Deus. E dizia ao 6º anjo que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, foram então libertos para matar a terça parte dos homens. E o número de cavaleiros do exército era de 200 milhões. E aí o Mombrana diz, essa aqui eu não tenho medo de dizer, porque estou baseado num profeta. É só você ler a mensagem Festa das Trombetas. Mombrana diz que esses 4 anjos que estavam junto ao rio Eufrates era Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Estavam exatamente ali, pega o mapa mundi. Eu tenho um programa no celular chamado Google Maps. E ali você vê que o rio Eufrates corta toda aquela região, subindo ali desde o Iraque e indo em direção passando perto do Líbano, Síria, Turquia, em direção ao Mar Negro. E ali naquela redondeza que estava esses homens que trouxeram a Segunda Guerra Mundial e mataram 40 e tantos milhões de pessoas. Né? E você não precisa nem estudar muito sobre a guerra para você ver o que foi que aconteceu. A matança que foi. E só de judeus que morreram. E aí você vai ver. Então, lê a Festa das Trombetas, você vai ver que é exatamente isso. Agora, Apocalipse 16, verso 12. Eu estou fazendo exatamente
uma divisão para você entender a diferença dos 3 versículos. Amém? Apocalipse 7, verso 1 a 4, os anjos nos 4 cantos da terra. Apocalipse 9, verso 3 a 17, os 4 anjos junto ao rio Eufrates. E Apocalipse 16, 12, quando o 6º anjo derrama a sua taça no rio Eufrates. Amém? Vamos lá. Essa é a última parte, nós não vamos demorar muito. Apocalipse 16 e o versículo 12. Glória a Deus. Que diz: o 6º anjo derramou a taça sobre o grande rio Eufrates. E a água do rio secou, abrindo caminho aos reis do Oriente. Nisto vi que da boca do dragão e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Eu não vou entrar nos espíritos imundos semelhantes a rãs, mas somente quero falar sobre isto aqui. O verso 12. Louvado seja Deus. O 6º anjo derramou a taça sobre o grande rio Eufrates. Agora, esta é a escritura que aos meus olhos ela está para o futuro, porém não para um futuro distante. Ela está no gerúndio, como eu tenho dito. Porque todo mundo que entende um pouco português sabe que o gerúndio é aquilo que está acontecendo. Ela não se cumpriu, ela não vai se cumprir. Ela está se cumprindo, gerúndio. Amém? Porque ela está acontecendo exatamente agora. Porque você vai no Google, você digita o que está acontecendo com o rio Eufrates. Ele está secando. A Bíblia diz que o 6º anjo tocou no rio Eufrates e ele secou. E você vai ver os jornais, o G1, o Globo News, todos eles estão dizendo o que está acontecendo com o rio Eufrates. Todos esses milhares de anos, agora ele começou a secar. Secar. E secar. E secar. E a Bíblia diz que ele tem que secar. Para quê? Para abrir caminho para os reis do Oriente. Agora, eu tenho tudo anotado aqui na pesquisa que eu fiz. Veja bem. A Rússia atacou a Ucrânia. O rio está secando. Primeiro o rio começa a secar. Você não sabe o porquê. Uma coisa acontecendo porque o tempo de outra também chegou. É tempo dos reis do Oriente descer pelo rio Eufrates. Não quer dizer descer exatamente pelo leito do rio Eufrates. Mas o acontecimento do rio secar é um sinal que os reis do Oriente estão descendo em direção a Israel. Amém? Olha o que o Putin disse, não esqueça isso. Ele disse, nós estamos em guerra contra o Ocidente. Eles estão no Oriente. Amém? Eles estão do lado que o sol nasce. E aí você vê a escritura que eu li. O 6º anjo derramou sua taça no Eufrates. E as águas do rio secou, abrindo caminho para os reis do Oriente. Agora, a Rússia atacou a Ucrânia há um ano atrás. E ela rodeou. Ela rodeou a Ucrânia, ela não veio pelo meio. Ela tinha poder suficiente de entrar pelo meio da Ucrânia, mas ela rodeou a Ucrânia e tomou uma cidade que está aqui embaixo, perto do Mar Negro, chamada Kherson. Aqui está a Rússia, aqui está a Ucrânia, bem do lado, embaixo. E aqui embaixo está o Mar Negro, de onde começa a se originar o rio Eufrates para descer em direção à Síria, a Turquia, a Síria e chegar em Israel. A Rússia arrodeou a fronteira da Ucrânia e veio para a cidade de Kherson, que está aqui do outro lado. Na beira, na margem do Mar Negro. E dali do Mar Negro até vindo para a direção da Turquia e da Síria, nós temos cerca de 300 quilômetros para ele viajar pelo mar com as suas armas, com o seu poderio bélico. O problema desta guerra, irmãos, não é a Ucrânia.
A Ucrânia é apenas um pretexto. Na verdade, o secar do rio é um sinal que os reis do Oriente vêm descendo pelo Mar Negro, pela Turquia, descendo ali, pela Síria. E olha onde vem acompanhando a direção, você vai ver que o rio Eufrates vem descendo. E ali, irmão, 1.600 quilômetros abaixo da cidade de Kherson, onde a Rússia está agora, nós temos Israel, Jerusalém. E se você ler Ezequiel 38, verso 39, a Bíblia diz que o rei do norte descerá. No fim do tempo, ele com todos os seus exércitos. Aí você vê o rio secando. Amém? Quantos milhares de anos esse rio esteve lá? O rio Eufrates. Agora ele começou a secar. Secando, secando. A ciência não consegue compreender o que está acontecendo com o rio Eufrates. E a Rússia descendo, rodeando a Ucrânia, chegando no Mar Negro para atravessar para a Síria, para a Turquia, descendo em direção à Cidade Santa, onde Cristo foi crucificado. E a Bíblia diz, tu, Gog, descerá, com muitos exércitos contigo. Cercará a Cidade Santa e amará tuas tendas em Israel. Irmão, que tempo estamos vivendo? Está cumprindo as Escrituras. As pessoas não estão percebendo. Uma mensagem já foi pregada para os gentios. Os gentios já rejeitaram. Para Cristo voltar para os judeus, é preciso os gentios rejeitar aqui. Isso já aconteceu, os gentios já rejeitaram. Quem aceitou foi você. Você já está selado em Cristo. Você já está em lugares celestiais. Você já está no palácio. O seu palácio é o batismo do Espírito Santo. O seu palácio é Cristo. Quando José volta para se dar a conhecer aos seus irmãos, a sua esposa, Asenate, já estava no palácio. E aquele era um tipo. Deus está voltando para Israel. Por quê? Porque os reis do Oriente estão descendo pelo Mar Negro, pela Síria, pelo Líbano, descendo, e o Eufrates secando, mostrando que o caminho deles está aberto. Para quê? Para trazer uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, para trazer o fim do mundo. E a grande tribulação está bem aí, se estabelecendo. Eu tenho dito para os irmãos, irmão, você diz isso, mas o Abraão diz que a noiva não vai passar por isso e nós não vamos estar aqui. Se você não tem a revelação da mensagem, você vai estar aqui. Se você é daqueles que espera a revelação dos 7 trovões ainda acontecer, você vai estar aqui, porque são a revelação dos 7 trovões que te tira daqui dessa guerra. Mas você não crê nem que os 7 trovões foi revelado, porque o seu pastor te enganou. E eu te digo, você vai estar aqui. Quem não leva a sério esta mensagem, vai estar aqui sim. Não vai ter crente da mensagem aqui, irmãos? Vai ter crente da mensagem aqui. Que a mensagem entrou no ouvido e saiu no outro. Vai ter. Vai estar cheio de crente da mensagem no período da grande tribulação. Quem não vai estar aqui é a noiva que tem o azeite. Amém? De entre esses crentes da mensagem, há um povinho. Estão cheios do óleo, que a porta se abrirão para eles, eles entrarão. Mas aqueles que estão esperando o óleo para a hora, para o momento, esperando os 7 trovões vir, diz que o irmão ressuscitar, contradizendo a Bíblia, que diz que o homem está destinado a viver uma só vez, e depois segue-se o juízo, que tudo aquilo que pregamos não tem como voltar para consertar. Entraremos em juízo para acertar as contas. E diz, irmão, uma Branda vai voltar a ressuscitar aí, vai pregar de novo.
Aí aquilo que a gente não sabe, ele vai explicar. E vai nessa para você ver, vai. O que tinha de explicar já foi explicado. O Abraão diz, o sétimo anjo é o consumador de todos os mistérios de Deus. Ele disse, a fé para o rapto está nas mensagens. E ele disse que os 7 trovões é a fé para o rapto. Ele disse, está nas mensagens. Os reis do Oriente estão descendo pelo Mar Negro, através do rio Eufrates, que está se secando como sinal que estamos bem aqui no fim do tempo. Amém? Então é preciso despertar. É preciso despertar. Não há outra mensagem, o tempo acabou. Não há outra mensagem. Tenho pregado sobre isso. Quando o sétimo anjo está na terra, Cristo, o anjo forte, desce. Ele não desce depois que o Mombrana vai embora. Ele desce quando o Mombrana está na terra. O Mombrana já foi embora também. Então o anjo forte já desceu. Já jurou que não há mais demora. Não há outra mensagem. O Mombrana não tem outra mensagem. Ele não vai ressuscitar para trazer outra mensagem. Não há outra mensagem. Amém? Tem uns que creem que há outra mensagem com outro mensageiro. Outros creem que há outra mensagem com o irmão Brana. Não há outra mensagem nem com outro mensageiro e nem com o irmão Brana. São só 7 mensagens. 7 olhos do cordeiro. 7 chifres do cordeiro. E bem, aqui estamos. Bem diante dessas escrituras se cumprindo. E eu quero falar como Jesus falou nesta noite. Hoje tem se cumprido essas escrituras. Não vão se cumprir, não. Hoje tem se cumprido. Amém? Glória a Deus. Você crê isso? Eu creio de todo o meu coração. Louvado seja Deus. Então, que possamos nos alertar para isso. Eu creio que se você é um eleito de Deus, você vai acordar para esta realidade. Amém? Glória a Deus. Fechamos os nossos olhos. Pai Celestial, pela tua graça estamos aqui. Pedimos, meu Deus, que tu, pela tua misericórdia, alcances cada filho teu. E que tu possa, meu Deus, perdoar nossas falhas, os nossos pecados, e nos fazer, Senhor, ver a hora que estamos vivendo, tão avançada. Ó Pai, agora pedimos que abençoe esses irmãos que assistirão através da internet. E aqueles aqui presentes, Pai, não deixe nenhum deles duvidar de tua palavra, mas que todos possam crer. Se alguém enfermo aqui, seja curado. Para a honra e glória do teu santo nome pedimos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus Cristo.